Quando eu falo a palavra morte, a primeira coisa que vem na nossa mente é a morte física. Mas você sabia que este não é o único tipo de morte existente? A Bíblia nos fala sobre 3 tipos de morte. E neste vídeo eu vou falar quais são esses 3 tipos de morte. Meu nome é Marcos Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A morte é um tema que muita gente não gosta de falar. Muita gente tem medo, tem pavor de falar sobre esse tema. Mas eu quero falar sobre 3 tipos de morte hoje. O primeiro tipo de morte é a morte física. Morte física é a separação da nossa alma e espírito do nosso corpo. É a morte comum que todos conhecem. Por exemplo, uma pessoa está andando de moto, de repente ele sofre um acidente e morre. Ou uma pessoa está na sua casa, ele tem um infarto e morre. É a morte conhecida por todos. Mas essa morte ela é consequência do pecado. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. É a morte comum que todos conhecemos, mas é a consequência do pecado. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todo ser humano morre. Pessoas nascem, crescem e morrem. Nós somos mortais. Só que para a morte física existe uma solução. A Bíblia nos mostra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para a morte física, tem jeito. Como? A ressurreição. Através de Jesus Cristo, nós seremos ressuscitados. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Essa morte ela é experimentada quando a pessoa está vivo. Mas como assim? Você pode estar perguntando. Eu estou vivo, porém estou morto? Que negócio é esse? Eu vou explicar para você. Por exemplo, você está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. A morte espiritual também é consequência do pecado. Por causa do pecado, o homem está separado de Deus, e isso é morte espiritual. Nós vemos na palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E ele, está falando de Jesus Cristo, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus olhou para nós, enviou Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Isso é morte espiritual. Mas por meio de Jesus, nós somos vivificados. No mesmo capítulo, Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, para que fique bem claro, uma pessoa que está morto espiritualmente, ele está vivo fisicamente, porém ele não tem relacionamento nenhum com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Então ele está morto espiritualmente. Mas para a morte espiritual existe jeito também. E nós vemos isso na palavra de Deus. Porque a morte física, o jeito é a ressurreição. A morte espiritual, o jeito é a fé. Nós vemos em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça, no original, ela significa favor imerecido. Então Deus olhou para mim, olhou para você, viu que a gente não merecia, mas mesmo assim decidiu nos dar a oportunidade de sermos salvos. Só que exige de nós a nossa fé. É necessário que eu e você creia. Então, por meio da fé, nós somos vivificados em Cristo Jesus. O terceiro tipo de morte é a morte eterna, conhecida também como segunda morte.
A morte eterna, ela é a pior morte de todas, porque ela está falando do sofrimento eterno. É onde as pessoas eles passarão a eternidade em sofrimento. E tem um detalhe, eles estarão eternamente separados de Deus. E não existe mais oportunidade de arrependimento. A morte eterna ela é muito ruim. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um lugar de condenação. É um local onde não tem mais jeito. A morte física tem jeito. A morte espiritual tem jeito. Porém, a morte eterna não tem mais jeito. Quem chegou nesse estado de participar da morte eterna, infelizmente, não existe mais oportunidade para essa pessoa. Mas eu não quero terminar este vídeo falando de coisas tristes. Eu quero terminar este vídeo trazendo uma mensagem de esperança para você. Nós vemos na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 11 e no versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos a oportunidade de servir a Cristo. Nós temos a oportunidade de nos rendermos aos pés de Jesus e nos lançarmos a amá-lo, viver a vontade dele, viver na direção dele. Essa oportunidade é oferecida para todos nós. Em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus ele veio para nos salvar. Em João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo está falando de pessoas, tá? Incluindo você. Isso mesmo, você estava incluso. Porque Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê está falando de fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ele não quer que você pereça na segunda morte, não. Ele quer que você tenha vida eterna. E eu quero dizer para você, esta oportunidade é oferecida para você através de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Esse vídeo foi importante para você? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram, está aparecendo aqui no seu vídeo, tá bom? Me segue lá e compartilha. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.